Eu acho que a arte, para mudar o mundo, ela tem que estar imbuída de propósito. Tem que haver um propósito. A arte funcionando como algum tipo de despertar, né? Ou um despertar social, um despertar político, um despertar pessoal. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sala dos Professores, podcast onde os professores da INCO, Escola de Mídias Criativas, se reúnem para debater temas que são importantes para a gente e para vocês também. Hoje aqui comigo estão o Pacho Urbano, que é professor de roteiro na INCO, o Rafa Pinheiro, que é professor de quadrinhos e de ateliê, e eu sou o Mário Cal, sou professor de arte final. O nosso tema de hoje é um tema que é relativamente polêmico, mas muito interessante. E ele é uma pergunta. E a gente vai começar esse debate com considerações iniciais, onde eu propus para o pessoal que cada um respondesse a pergunta um de cada vez, e depois a gente vai debater as nossas respostas. A nossa pergunta de hoje é: a arte muda o mundo? Sim, e eu diria que é o que mais muda. Para mim, se você quer mudar o mundo, faça arte. Ponto. Agora desenvolve um pouco, fala por que você acha isso, porque você falou uma coisa interessante, mas eu não vou já me meter aqui. Vai lá, Tá, por que você acha isso? vamos lá. Olha para a história. Quando você estuda na escola história mundial, você lembra dos artistas. Eles estão lá. Os movimentos artísticos fazem parte da civilização humana. Eles são memoráveis, eles são relevantes. Você estuda que o movimento moderno fez isso, e aí mudou-se a vida de várias pessoas. Aí, sei lá, o movimento Art and Craft fez sei lá o quê e mudou a vida de várias pessoas. Então, a arte, em vários momentos da história, ela foi um catalisador político, social, é, tudo, econômico às vezes, econômico. Então eu diria que a arte é um caminho que, e isso é até empoderador de alguma forma, né? Porque qualquer um pode fazer arte. E você consegue, ao dizer que a arte muda o mundo, você diz que qualquer pessoa pode mudar o mundo. E eu acho muito poderoso isso, por isso que eu vou defender ideologicamente que a arte pode mudar o mundo, sim. E a gente pode elaborar mais se vocês quiserem depois, eu tenho muita coisa pra falar, tô me segurando ainda, calma. Nossa, essa pergunta é muito capciosa, porque você está perguntando isso para artistas. Uhum. É óbvio que a gente vai concordar nisso, porém, sempre tem um porém, né? Eu acho que a arte, para mudar o mundo, ela tem que estar imbuída de propósito, né? Tem que haver um propósito, né? A arte funcionando como algum tipo de despertar, né? Ou um despertar social, um despertar político, um despertar pessoal, né? Porque a arte ela pode chegar num ponto de só ser arte, tá lá, só sendo, né? Quando você atribui um propósito a ela, aí eu acho que ela ganha essa perspectiva. É óbvio que isso... Eu não estou com isso dizendo que a arte ela tem que ter uma função, né? Como o pessoal acha que tem que ter, Uhum. né? Essa função do mundo capitalista, do mundo prático, de tem que render, tem que... Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que quando as pessoas unidas na arte, né, elas movem coisas, elas tiram coisas de lugar. E por coisas ela pode mudar uma lei, ela pode mudar um preconceito, ela pode mudar o sentido de suas próprias vidas, ela pode mudar uma condição social, né? Então eu acho que a arte ela tem que ter esse propósito mobilizador. Sem isso é só você em casa fazendo arte, e aí ela muda você, ela não muda o mundo, nesse sentido. Então aí eu concordo demais que a arte muda o mundo, né? Agora, eu já vou refutar um pouquinho o que o Rafa fala quando ele diz que na escola a gente lembra dos movimentos artísticos, mas é porque existiu uma luta política para que isso fosse possível, né? Para que a gente, ao falar de história, falasse de arte. Houve uma disputa. Isso é um campo de disputa ainda, porque a gente poderia perder isso completamente e ninguém nem lembrar que teve tal movimento artístico, porque o pessoal está cagando para o movimento artístico. Essa é a grande verdade. Ele só entra no nosso currículo porque houve uma movimentação política que considerou a arte uma possibilidade de entrar numa zona do saber. Ela não está lá só porque sim, né? O pessoal vai lembrar das conquistas marciais, sacou? Bélicas, de conquista de guerra, de não sei o quê, um grande descobrimento, que às vezes não está necessariamente ligado à arte, né? Mas se arte está no nosso currículo Uhum. como parte de um movimento
que o ser humano fez, né, ao longo da história, é porque houve uma decisão política a respeito disso, né? E que isso é muito frágil. De uma hora para outra, essa decisão pode mudar, as pessoas podem mudar completamente de opinião a respeito disso, e a gente se fuder, assim. Tipo, isso ser tirado totalmente, como vem acontecendo desde a última reforma educacional, em 2016 aqui no Brasil, por exemplo, em que o estudo de arte ficou relegado a uma camada subterrânea do currículo, e aí entra outras coisas, tipo um discurso coach da vida aí, muito louco. Enfim, tem muito para se falar a respeito disso. Mário. E você, Mário? Bom, então eu acho que a minha opinião, que eu tinha notado antes da gente começar a gravar, claro, tá alinhada com as duas opiniões de vocês, mas a minha resposta, assim, até para criar um pouco mais de polêmica, é que não, a arte não muda o mundo. Pausa dramática. A arte muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, eu acho que, entendendo que a arte não acontece no vácuo, né, como o Pacha falou, você pode fazer a sua arte na sua casa e ela fica lá, e ela pode talvez mexer em você, né? Mas a arte não acontece no vácuo, ela acontece em contextos, né? Então, existe um contexto histórico, político, social, educacional e etc., em que essa arte acontece, seja ela uma arte de escala menor, uma arte que acaba ganhando uma escala um pouco maior. Mas a obra de arte em si não faz nada sem ter pessoas que ou estão envolvidas com a produção da arte, ou estão envolvidas no consumo, aspas no consumo aí, tá? Não tô falando de consumo capitalista, mas a vivência, né? O acesso à arte. Eu trocaria a palavra consumo por vivência, por experiência, vivência, então contato. Isso. Com certeza. Então, assim, a partir dessa vivência do contato das pessoas com a arte, elas têm a oportunidade de serem mexidas pela arte. E, assim, sei lá, o que vai acontecer com cada um a partir da arte varia. Então, assim, né, como bem lembrado quando eu conversei com o nosso diretor aqui antes da gente começar a gravação, isso tem um aspecto até freiriano, né, de Paulo Freire, assim, a gente mudar as pessoas para que elas possam ter ferramentas para poder mudar o que tem que ser mudado num âmbito maior. Ou seja, a gente fala mudar o mundo, que é super romântico e idealista, e não é bem assim que funciona, sabe? A obra não muda, o movimento não muda, a ideia não muda, o que muda é o impacto que isso tem nas pessoas, e as pessoas aí, por consequência disso, podem agir para, sim, mudar o mundo. Eu acho isso ótimo, porque vai assim, casa certinho com o que o Rafa trouxe de, cara, ao longo da história da humanidade, vários movimentos artísticos mudaram o pensamento humano. Exatamente. Né? E isso, cara, isso é incrível, assim, desde, sei lá, desde as primeiras peças arqueológicas descobertas em África, em outras na Ásia, e como isso faz a gente olhar em retrospecto para a humanidade e ver assim, caraca, olha só, o ser humano nunca esteve longe da arte. Né? Inclusive uma questão assim, educacional também, né, que a gente está mantendo aqui na pauta, é que muitas vezes leva tempo para que a arte que aconteceu, o movimento que aconteceu, ele seja, vamos dizer assim, absorvido culturalmente e talvez transformado em algo que é mais acessível pelas pessoas, né, pela população. Porque a arte também, a gente não pode negar que a arte também desenvolveu um aspecto muito elitista. Né? Total. De difícil acesso, difícil contato com a população de fato, né? Então, a gente sabe que a tendência da elite é ser conservadora e retrógrada, e a tendência da arte elitista é só comunicar para essas pessoas. E essas pessoas que têm, por incrível que pareça, muito poder para mudar as coisas, não mudam, porque se mudar vai dar ruim para elas. Então é todo esse ciclo, né? Mas o legal Nossa, a gente poderia passar a tarde falando disso. Pois é, porque assim, eu acho que uma coisa maneira da arte nesse sentido é que a arte faz as pessoas... A gente falou sobre isso lá no início, vocês dois falaram isso, né? Que a gente tá fazendo perguntas. Vamos lá, o que move as pessoas... Que o que o Pacha falou é muito preciso, eu acho. Que a arte sem a intenção de mudança, ela realmente ela funciona, ela tem valor, mas ela não vai mudar o mundo sozinha. Com certeza, né? Mas
a intenção de mudança, ela vem a partir de... Como é que eu posso dizer? De um entendimento que a arte não responde nada. A arte pergunta, entendeu? E perguntas mudam as pessoas, sacou? Eu tava dando uma palestra no IFE ontem, e aí no final da palestra, tava conversando com o pessoal, né? O pessoal fez perguntas e estavam falando sobre a Laerte. E aí a pergunta foi: você entende a Laerte, Rafa? Aí eu falei: às vezes eu entendo. Às vezes eu não entendo, e os que eu mais gosto são os que eu não entendo. Justamente porque faz eu pensar. Porque se eu entendi, eu meio que encerrei a relação com aquela obra de, entendi, hahaha, acabou. Mas se eu não entendi, eu fico, o que ela quis dizer com isso? Né? Isso vai fazer eu questionar outras coisas. Claro que isso não é uma coisa consciente, eu não vou, então agora eu vou abrir um livro, escrever uma tese sobre isso. Mas a gente vai aos pouquinhos mudando, pensando diferente, e isso, de fato, transforma a gente. E aí essa coisa de que a arte elitista, ela fala com o status quo, ela fala com a elite, ela pode falar criticando. Um exemplo disso que eu acho fantástico, foi até recente, é o Banksy, cara. Porque ele botou agora, recentemente, aquela estátua no meio de Londres, tá ligado? É maravilhoso aquilo. Eu vi um documentário sobre o Banksy semana passada, casualmente, assim, na mesma semana que ele botou a parada. E é muito bom, porque o que ele faz é justamente incomodar. A arte, ela é um espinho que você bota ali e ela faz as pessoas o espinho. Independente se você enfim, se é a favor ou é contra o espinho, é complicado, a favor do espinho. Mas assim, você tem que fazer alguma coisa. Se tem um espinho ali, você tem que alguma coisa tem que fazer. Você vai tirar, você vai quebrar, você vai reclamar, mas ele não fica irrelevante. O espinho tá lá aparecendo. Eu acho que a arte tem esse efeito e não é imediato, não é fiz a arte e o mundo virou a chave, mas ela vai transformando, e eu quero ao longo desse episódio, se a gente conseguir encaixar, dar vários exemplos onde isso acontece. Acho que o Banksy é um deles, assim, mas tem vários onde isso acontece. Eu acho que isso encaixa certo também, né? O que a gente está falando muito que a educação tem um papel extremamente importante na arte poder mudar as coisas, né? Porque uma população que não tem acesso à arte já é um problema, mas uma população que não sabe refletir sobre, né? Ou fazer perguntas, ou debater, que nem o Rafa falou, você entendeu a Laerte ou não entendeu a Laerte? Você pode pensar sozinho, mas você pode perguntar para alguém o que você achou? E essa pessoa tem outra visão, e isso gera uma terceira visão que é composta, que é mais interessante. Então, gera diálogo, gera debate, né? Então, é necessário que tenha uma forma de se falar sobre isso, né? E aí eu acho que não ter o ensino de artes mais forte na educação básica gera pessoas que não têm critério, que não têm repertório, não têm possibilidade de reflexão ou de debate sobre isso. Porque não pode ser só é bonito ou é feio, eu gosto ou eu não gosto. Porque, assim, é válido também. Você pode gostar, pode não gostar, mas tanta coisa pode ser debatida, e essas coisas debatidas podem mudar o mundo. Porque a arte também é reação, né? O Rafa falou, a arte te faz perguntas, a arte incomoda. A gente, enquanto artista, faz arte reagindo a coisas. A minha arte é uma reação, é eu reagindo ao mundo. E aí pode ser a um sentimento, a uma emoção, uma coisa pequena da minha vida, ou pode ser eu reagindo ao contexto social político do meu país, por exemplo, né? Mas é uma reação, é como a gente processa isso e põe para fora. Quando a gente faz isso e as pessoas conseguem entender, ver isso daí, elas podem se perguntar também, poxa, mas e aí, eu faço o que com isso? Eu também estou incomodado com isso, isso também me afeta. O que eu posso fazer a respeito? E aí esse comichão, né, essa coceira, esse espinho. O que eu ia falar é que dificilmente as pessoas recorreriam à arte para fazer qualquer coisa a respeito de um incômodo, né? As pessoas vão fazer outras coisas, as pessoas vão comprar um engradado de cerveja, as pessoas vão para praia, as pessoas vão para pelada, as pessoas vão trair suas esposas, as pessoas vão dar um tiro em alguém, sei lá, as pessoas vão fazer outras coisas que as pessoas fazem quando elas estão com uma inquietação que elas não sabem o nome. E eu acho que a gente que faz arte, a gente vai buscar na arte um diagnóstico para essa sensação, para essa farpa, para esse espinho aí que o Rafa falou, porque esse espinho alegórico que ele fala não é um espinho físico, né? Esse espinho pode ser um conceito, esse espinho pode ser um sentimento sem nome, que você não consegue localizar em você, que você não está entendendo o que está acontecendo.
Esse espinho pode ser uma série de coisas, pode ser um infortúnio social, político, que tu fala, caraca, o que eu posso fazer? Cara, o que está acontecendo? E aí, a arte, para gente que faz arte, para gente que é íntimo desse fazer artístico, mesmo que a gente aqui vai fazer quadrinho, um vai fazer ilustração, outro vai fazer uma pintura, outro vai fazer uma dança, uma música, né? Uma escultura, sei lá o quê, um grafite que nem o Banks, né? Então, alguém vai ver na arte uma possibilidade de olhar para as coisas com um olhar de investigação, né? Ou de berro, que você quer berrar, aí você usa a arte para né, jogar fora, urrar, né, pra aquela coisa que está ali presa na garganta, ou para investigar, para se interrogar. E aí você pode entrar em contato com outras forças ali, né, que você não sabia. E aí eu acho que isso que você traz, Mário, que é de olhar para como a arte foi afastada das pessoas, né? Como tirou do papel da arte como uma prática cotidiana, como colocou isso para algo subalterno a uma sobrevivência, né, no mundo que te explora o tempo inteiro. Então, as pessoas que fazem arte e são trabalhadoras, aí é quando o Matheus sobe a internacional, elas estão sendo tão subversivas, porque ela tá, eu acho que ela tá lutando contra uma força maior do que ela, que é essa do capital, da gente tem que trabalhar mesmo, é a mão, é a mão na máquina de alguém que está acima da gente, né? Ainda que você seja, que nem o pessoal tá zoando agora, né? Quem é CLT, aí quem é CLT, né? Ou seja, que está sobre as leis da carteira de trabalho, são pessoas pobres, fodidas e ferradas, e quem é CLT, quem é CNPJ é que está na crista. Não, na verdade, a gente ainda está servindo ao capital, porque os donos do meio de produção estão nem aí para você. É outra esfera, né? Então, eu acho que as pessoas ficaram tão alienadas da prática artística, tão afastadas disso, que aí é quando a galera elitista vai lá e sequestra a arte como algo para eles, e não algo que pode ser de todos, que nem o Rafa falou. Pô, cara, tá no alcance de todo mundo. Então por que todo mundo não tá fazendo arte? Pô, porque é isso, as pessoas não estão fazendo arte porque elas têm que sobreviver. Então, existe uma lógica muito, muito perversa até, que a arte ela acaba sendo, isso já foi provado em diversos campos das ciências, que é uma atividade intrinsecamente humana, assim. A gente faz isso porque a gente quer fazer, é importante, é expressivo, tem vários motivos pelo qual a gente faz arte. E ela é de todo mundo. Mas, ao longo da história, a classe dominante sempre buscou se aproximar da arte. Você repara que sempre os banqueiros querem ser amigos dos artistas, né? O mecenas é um pouco isso. Então, quem tem dinheiro, quem tem poder, sempre que o cara quer colecionar arte, ele quer dizer que ele faz parte da arte de alguma forma, mesmo que ele não faça arte, ele tem arte, ou ele é amigo de artistas, né? Porque todo mundo quer se aproximar da arte de alguma forma, e a classe dominante, o caminho que ela encontra é pagar por isso, né? Agora a gente está tendo um problema, que é a IA existindo, e a classe dominante acha que ela vai ser artista agora fazendo coisa com IA. E aí está negligenciando mais ainda os artistas. O que é muito perturbador, porque nenhuma das duas frases é verdade. Mas, enfim, a gente cai nesse buraco. Mas fala. É uma coisa que o Rafa falou agora, que você puxou o elefante branco, né? Essa coisa da IA. Tinha algo que eu ia comentar, de acordo com o que o Pacho falou, acho que a IA também entra nisso, que é assim, sabendo, né, tipo, tendo consciência de que a grande maioria das pessoas não tem acesso à arte para vivência, mas também não tem acesso à arte para produzir, né? Ou porque elas acham que não sabem, ou porque não podem, ou por qualquer motivo que é esse. Então, quem é artista e produz, meio que faz isso com uma certa responsabilidade, talvez, assim, bom, já que... é como se as pessoas que não podem produzir a arte para se expressar, ou para reagir, ou para explorar, elas recorressem à arte que as pessoas que sabem fazer a arte fazem, entende? E aí, quando você coloca uma ferramenta como inteligência artificial para uma pessoa que não tem a habilidade técnica de produzir arte, tudo isso é questionável, hein, gente? A gente já falou isso em outros podcasts, de dom, de técnica, tudo isso daí enfim.
Mas na hora que você tem uma ferramenta como essa de inteligência artificial, isso, por um lado, dá para essa elite o poder de gerar ela própria arte, aspas, né? Então, assim, eu não preciso de mais ninguém porque eu posso fazer sozinho. E isso, ao mesmo tempo, dá o poder para quem não sabe fazer, mas das pessoas comuns, produzirem alguma coisa, né? Eu vejo muita gente, assim, em alguns grupos de quadrinho americano que eu participo no Facebook e tal, de vez em quando pinga alguém lá que fala assim, cara, finalmente eu tô conseguindo fazer o meu quadrinho. Porque a pessoa tá usando inteligência artificial para gerar um quadrinho. E assim, eu tenho todas as minhas ressalvas, entendeu? Mas assim, essa pessoa agora pode. E nem tô falando que o quadrinho que ela tá fazendo é um quadrinho que reage à política, à história, ao contexto. Às vezes é só um super-herói tosco. Mas, tipo, Então, agora ela mas tem aí, o poder Mário, de fazer isso, entende? eu acho que essa que é a grande questão da IA, é que ela podia antes também, entendeu? E aí a IA, ela acaba gerando o pior do que o Paz falou no início, que é a arte sem reflexão, que é a arte sem a intenção. Porque ela só tem o resultado, ela não tem o processo. Para quem ouviu o episódio da semana passada aí, da semana retrasada, sobre processo e resultado, né? Você tem uma obra pronta, mas ela não teve todas as etapas que foram necessárias para aquilo existir, porque ela não foi feita. Então, o cara não pensou sobre aquilo, o cara não colocou uma intenção, o cara não fez aquilo porque ele queria dizer tal coisa, porque ele queria questionar tal coisa, e aí fica vazio tanto para a elite quanto para o cara que tá fazendo, que acha que aquilo ali é o que ele pode fazer. O que é muito preocupante, porque a gente está destituindo da arte o que ela tem de mais poderoso e que faz ela mudar o mundo, que é justamente esse valor de questionar, esse valor de trazer debates. Eu vou trazer um exemplo, que eu estava até conferindo aqui a data para ver se eu não falar besteira, que é o seguinte. Em 1927, imagina, 1927, São Paulo, Avenida Paulista. Eu acho que é na Paulista, se eu não me engano, posso estar enganado. Tem uma casa sendo construída pelo arquiteto Gregori, não vou falar o nome dele, que é um nome polonês, Warszawik, eu acho, não sei. E aí, é uma casa que ele está construindo lá, em 1927. É a primeira casa moderna do Brasil. Moderna no sentido estético, modernista, sem ornamentos, toda branca, né? Com os elementos que pra gente hoje são até velhos, datados, mas na época eram incrivelmente novos e inovadores e disruptivos é a palavra. Ele não conseguiu colocar a casa em pé desse jeito, porque as casas tinham regras de documentação da prefeitura que ela tinha que ter ornamentação. Então, o que ele fez? Ele colocou ornamentos que não existiram na casa no projeto, para submeter a prefeitura aprovar. A casa foi feita sem os ornamentos. E aí, quando vieram os fecheiros, não, a obra não acabou ainda. Estamos acabando ainda, vai vir. E nunca veio os ornamentos. Essa casa é linda, inclusive. E assim, a ideia é justamente porque assim, teve que mudar a lógica como se pensa construir casas, entendeu? Porque a parada foi tão disruptiva, né? Que esse processo. E olha como, tipo, etapas do processo foram acontecendo que fizeram tudo isso acontecer, sabe? Não é uma coisa, tipo, uma decisão que foi feita por uma pessoa e botou num prompt e acabou. Envolveu instâncias do governo, envolveu o arquiteto, envolveu o cliente, envolveu o movimento cultural da época. Então, tudo isso foi colocado nessa panela para surgir. E a arte tem esse papel de ponta de lança, porque viram essa casa lá, começaram a olhar pra ela, ela é estranha, né? Ela é diferente das outras. E alguém pensou, poxa, eu gostei. E aí, aí já era. Porque se alguém gerou gostou, espinho, gerou a pergunta, gerou diálogo. E aí gerou reação também. No jornal na época, nossa, que absurdo, a casa sei lá o quê, e esse absurdo se tornou uma coisa. Não, e ela ficou com essa fama de inacabada, né? Quando na real ela era assim, né? Uhum. Ela já era daquele jeito, né? Total. Que a proposta era ser a eficiência das formas das silhuetas, né? E é uma forma, assim, uma casa mesmo muito, muito bonita. Eu tinha visto um vídeo sobre ela não tem muito tempo, deve ter uns 5 anos, que era falando justamente disso, de como ela, no contexto geral, como ela se sobressaía nas outras, não pela sua beleza, mas por ela ser arrojada, por ela ser um espinho, né, no meio daquele jardinzinho ali, todo de casinhas muito ecléticas que haviam ali na Avenida Paulista. E assim, eram vários casarões ali, mansões, né? Os Matarazzo tinham mansões lá e tal. Então, colocar uma coisa ali era quase uma depravação, né? Então, é a arte
vindo para dar um novo recado. A gente já comentou isso, né, em episódios passados, né, Rafa? Quando a gente diz que, quando fala do clássico, e mostra como uma coisa clássica vem para substituir o que foi dito como clássico. Total. Né? Ela só se torna clássica porque ela subverteu o clássico anterior, né? Então, mas para isso tem que haver um propósito, eu acho. Tem que haver isso está num campo de um desejo. Repara só, as pinturas rupestres, né? Vamos dar um salto no tempo aí para trás. Uma cambalhota, um mortal para trás aí, vamos lá no começo da história da humanidade. Descobriram pinturas recentes que datam de 60 mil anos. A gente achava que as pinturas rupestres eram a partir de 20 mil anos. Falar que 60 mil anos, 20 mil anos, parece coisa pra cacete. Né? Tipo, até perde a noção do cálculo, porque a gente tem a noção de 2 mil anos atrás, né? Mas aí, 60 mil é muita coisa. É difícil imaginar. Mensurar isso, né? Então, pensa assim, acharam mãos numa caverna que foram usadas como estêncil, né? Então, o cara lá coloca a mãozinha e ele cospe a tintura por cima da mão, e aí essa mancha que fica ali, quando ele tira a mãozinha dele, fica lá, né? É um negativo da mão, né? O contrário dessa mão, nessa mancha em volta. Primeiro que o quão sofisticado é isso. Tá? É o cara saber que fazer isso vai deixar impressa a mão dele. Isso falando de processo, 2 semanas atrás, existiu testes, estudos para chegar nesse resultado, para entender esse processo de que se eu fizer assim... Porque o mais fácil você suja a mão e faz. Não vou nem entrar nesse mérito tanto assim, mas também tem a questão, isso é o que sobreviveu. A gente nem tem ideia de coisas que eles podem ter feito que não resistiu ao tempo, né? Coisas na areia. Em madeira, na areia. Né? Então, assim, mas veja, sobreviveu 60 mil anos. Né? Então, o ser humano já... E as derivações da raça humana, né? Porque Neandertais também tem outras particularidades, né? Então, assim, muitas raças humanas, né, encontraram numa manifestação artística, que eles nem chamavam de arte, mas é uma manifestação artística, né? Eles encontraram um meio de expressar sua subjetividade. Isso é um retrato de subjetividade. Né? Poderia ser uma função para eles, tá? Isso poderia ser uma coisa útil, uma função. Isso aqui é da tribo tal, né? Pode ser um símbolo, mas é uma manifestação... do maluco. Mas aquilo ali é uma manifestação subjetiva. Aquilo ali não está no campo do ferramental. Né? Não é uma tira de couro, não é uma pedra lascada, não é que usado para cortar. Ela é uma coisa subjetiva, ela é uma coisa que está no campo do simbólico. Então, a gente... Por que a gente perdeu isso, cara? Né? Por que muita gente nem tem esse contato, nem consegue imaginar que ela é senhora da possibilidade de também se manifestar subjetivamente através da arte. Eu acho que isso foi sequestrado da gente. Eu não acho que isso se perdeu. Eu acho que isso foi roubado para dar lugar a outras coisas, né? E a gente passa por momentos na história, se for pensar no Brasil especificamente, em que claramente essa arte mais popular, essa arte mais de reação, de guerrilha de questionamento, ela é emudecida, ela é apagada, né? E aí o que sobra é uma coisa genérica, rasa, sabe? A coisa da pintura histórica, épica, para falar, olha que incrível a independência do Brasil, Dom Pedro I no cavalo, e, tipo, nem foi daquele jeito. Mas, tipo, é como querem que a gente ache que foi. Né? Mesmo nesse sentido, assim, essa arte que a gente pode questionar aí, que não é muito artística, talvez, ela também tem função, né? Ela também tem um objetivo, só que o objetivo dela é apagar ou suprimir essa coisa mais revoltada, entre aspas, que é muito mais real, porque ela é muito mais visceral, mais pé no chão, sabe? Nossa, eu quero muito falar sobre isso. A gente vai ter que fazer a pausa brevemente só para fazer os anúncios importantes, mas eu queria, só para deixar o gostinho em vocês, eu vou além daquela minha introdução. Eu acho que a arte muda o mundo, sim, pro bem e pro mal. Pro mal, com certeza. A arte pode fazer mal, ela pode ser parte de um projeto de poder, de um projeto político. De apagamento. Né? Ela pode ser feita, usada... Lavagem cerebral.
Total, total. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só fazer os anúncios importantes, que é porque esse episódio, particularmente, é patrocinado pela Artus. A Artus, que é uma marca de materiais de arte, que gostamos muito. Eles mandaram uma caixinha pra gente de vários materiais. Eu adorei os marcadores acrílicos, particularmente, mas eu já uso as nanquins descartáveis, né? As canetinhas nanquim há muito, muito tempo. Então, sou fã. Para quem não conhece a Artus ainda, eles têm um site, mas eles não são uma loja. Então, se você quiser comprar Artus, você tem que ir no site deles, tem uma lista de lojas, você pode botar o seu CEP e você descobre qual é mais perto da sua casa. Pegue Artus, é muito legal, recomendamos bastante. Querem falar um pouquinho sobre Artus, experiência de vocês? Não, eu tô né, já falei em outros episódios, eu tenho experimentado muito a aquarela da Artus e o limpa-tipos, eu acho... Qual aquarela, Pacha? A pastilha ou a de tubinho. de tubinho? Nossa, cara, tá sendo uma benção, assim, porque vem com uma pigmentação muito boa e eu acho que ela tá... Não sei, eu acho que eu fiz um bom combo de papéis e essa tinta. Ela é elástica o bastante para as coisas que eu tenho feito. Eu não trabalho em tamanho muito grande, né? Então, no tamanho que eu venho trabalhando, que é tipo do A4 por A5, ela me atende super bem, assim. Eu tenho usado muito para me exercitar também, né? Para voltar a tentar desenhar recreativamente. Então, está sendo uma experiência muito boa. E eu gostei também dos marcadores transparentes. Agora que chegaram para mim os marcadores acrílicos, eu estou super ansioso para usar. Mas os marcadores a álcool, cara, eu gostei demais, porque eu estava há muito tempo sem trabalhar com sombreamento sutil, né? Eu estava só trabalhando com sombreamento bem marcado, de preto. E aí, cara, é uma explosão na cabeça, né? Você trabalhar em multiply, né? No analógico, isso é bom pra cacete, cara. Dá pra testar muita coisa, dá pra brincar com profundidade, né? Então, até as minhas experimentações aqui de fazer um urban sketchingzinho, né? Sair na rua, desenhar um casarão, um negocinho, cara, me dá uma liberdade que, sei lá, que eu sentia que eu tava precisando brincar, sabe? Tava precisando brincar. E um material que me traz confiança. Isso eu acho que mudou muito pra mim, assim. Isso foi muito bom. Cara, eu queria usar esse gatilho pra falar de uma coisa que tem super a ver com o tema e que eu pensei agora. Obrigado, Paty, por ter puxado esse assunto sem querer. Porque eu ia falar o seguinte, não, sério, vai ser... É parte do assunto e é parte da publi. Galera, me acompanhem aqui na minha operação. Por quê? Porque o Paty falou dessa tinta de pastilha não, de tubinho, e o que eu fiz? Eu peguei a tinta de tubinho e diluí um pouquinho e coloquei aqui para usar como uma espécie de coline, né? Eu consigo fazer sombra meio que automática. Você está usando esse pincel recarregável de cerda de acetato. Isso. Aí um pincelzinho aqui, e aí eu coloquei um pouquinho de tinta ali, um pouquinho de água, misturei, e aí eu uso ele meio que, se eu quero só dar uma corzinha. Mas e é legal, ela funciona assim e tal, mas qual que é a parada? Pensando nisso, pensei, cara, aí eu botei o azul, que eu queria fazer sombra fria, eu gosto de sombra fria, fazendo um muito quente, com marrons e tal, então tem a sombra fria, fica super legal, fica uma coisa com cara de sol do lado de fora, que a luz é quente e a sombra é fria por causa da luz atmosférica e tal, eu gosto bastante. E aí, enquanto o Pacha falava, me bateu uma parada muito doida, que é o seguinte, eu posso usar o azul hoje porque o azul foi desenvolvido quimicamente há poucos séculos. E antes dele, o azul vinha de uma pedra super rara, super difícil de encontrar, e que era uma cor nobre. E a cor, vindo de material específico, tornava o que ela representava a uma coisa, né, o sangue azul e tudo mais. E quando a arte mudou e começou a usar o azul de outras maneiras, o poder político que aquela cor carregava caiu. Olha que loucura, cara. Como que a gente não dá valor a esse tipo de coisa, mas como que o pigmento que a gente usa para fazer as paradas muda como a gente lida com o mundo, como a gente lida com a nobreza, com a relação social, estratos sociais. Que doideira, porque é isso, né? Só para dar esse contexto. Lápis lazuli era a pedra que se usava para fazer pigmentos de azul. Até, eu posso estar enganado, não tem como conferir aqui depois, me corrigiram depois na descrição, aí, sei lá, o Matheus bota uma correção. Eu acho que até o século XVII, século XVIII, que se usava isso. E aí um cara tentando descobrir, não sei o que ele era, pólvora, sei lá, uma coisa assim, tipo, uma coisa útil, ele sem querer descobriu como fazer o azul prussiano,
que é um pigmento artificial que ele gera no laboratório, assim, né? E que é um azul que é fácil de fazer, que é barato e que não precisa mais da tal da pedra, entendeu? Que só tem nas montanhas do Irã, especificamente, sei lá o quê. Pô, maluco, agora o azul pode usar, agora o azul tá liberado a usar, entendeu? E aí, pronto, a pessoa começou a usar azul, e aí o manto da Maria, que era sempre azul, porque era raro, era difícil de encontrar, era muito valioso, ele parou de ter esse valor, e as coisas mudaram, e a gente começou a ver a arte diferente, porque o pigmento mudou. Enfim, materiais de arte são importantes para mudar o mundo, não só para fechar agora o lance da Artux, não só a arte muda o mundo, mas o material de arte muda o mundo de alguma maneira, né? Que loucura. E eu só queria aproveitar esse momento para dizer o quanto que eu tô invejoso de vocês, porque o meu material da Artus está no Brasil. E eu não tô no Brasil. Pode Então, crer. assim, eu queria muito, muito, muito testar. Assim, eu já testei, já brinquei com coisas da Artus antes, claro. Eu sei que é um material muito bom. Mas aquele meu que chegou em casa, que eu quero muito mexer, principalmente o que o Rafa falou, os marcadores de acrílico, eu tô doido para mexer nisso, cara. Mas vai esperar mais algum tempinho. Cara, quando eles lançarem uma linha caligráfica, eu vou surtar também, porque as canetas, assim, né, já dá uma pena de gastar, porque eu tô usando pra caralho, eu já fico com peninha, puta, mas é isso, é a certeza de que é um trabalho que, sei lá, material que tá me dando uma confiança, assim, pra brincar com algumas coisas que são muito legais, que eu já tava sentindo saudade. Pelo que eu ouvi deles aí, parece que vem umas canetas diferentes em breve aí. A gente vai anunciar em E aí, primeira ó. mão, caso venha. Mas, ó, só pra gente voltar no assunto, eu queria falar últimos anúncios que são importantes. Um é que as matrículas estão abertas. Se você tá vendo esse episódio, se você acompanha a INCO é uma escola. Além de muitas coisas, a INCO também é uma escola. A gente tem cursos semestrais e as matrículas estão abertas nesse momento. Tem curso comigo, tem curso com o Mário, tem curso com o Pacha. Você pode se inscrever lá, as vagas acabam rápido. Se não acabaram, já tem vaga até esgotada. Então, entra no site incocreativo.com, o link está aqui embaixo. Se inscreve lá para você estudar junto com a gente nesse segundo semestre de 2026. Publicar com a gente, todo mundo sai publicado no fim do semestre. E as matrículas abrem só agora. Quando acabarem as matrículas, né, fechar o período ou acabarem as vagas, a gente se abre de novo só em dezembro para o ano seguinte. Então não perca tempo e matricule-se lá. Porque a gente quer Por isso é muito tão maneiro a galera fica ligada na pré-matrícula, porque é tipo, cara, você já garante seu lugar na fila, sabe? Total. E não vai passar o perrengue aí de ficar sem vaga. Porque assim, eu já falei em episódios anteriores, vou repetir aqui. Aqui na INCO a gente tem um cuidado, pelo menos, de dar uma atenção humana nas aulas. A gente não quer uma aula super lotada, porque aí você não consegue dar atenção a todo mundo, né? Tirar dúvidas das pessoas, trocar ideia. Nosso trabalho, todo mundo aqui concorda com isso, né? O nosso trabalho, eu só consigo dar aula se eu sei o que as pessoas querem aprender, né? Senão você vai pegar um curso doméstico aí que está gravado e vai à luta. Agora, quando há uma troca, eu vou poder trazer um conteúdo novo, apresentar material novo para os alunos e tal. Então, é importante que não seja uma turma superlotada, senão eu não consigo falar com, 20 pessoas, sacou? Tem que ser uma parada menor. E a pré-matrícula garante que você não fique do lado de fora, ficar lá agarrado no portão do Enem, atrasados do Enem. Né? A gente não quer que ninguém passe por isso. Todo semestre tem. Não seja um atrasado da INCO. Pô, pelo amor de Deus, gente, é difícil às vezes encaixar. O que me leva ao último ponto, que é a gente, como falei, né, publica os alunos todo semestre e o livro do semestre passado está em financiamento coletivo nesse momento, porque todos os trabalhos ficam disponíveis gratuitamente no site. Se você quiser ler os trabalhos dos seus colegas veteranos, é só entrar no site, você acha tudo lá para baixar. Mas quem quiser o livro físico, a gente também tem o livro físico, a gente publica os alunos através de financiamento coletivo, que está em campanha agora. Então, é o Catarse do INCO, Cidade Subterrânea, que é o tema do último semestre, que está fechando agora. Entra lá, garante o seu, dá para pegar as edições anteriores também com desconto, dá para pegar livros da INCO. Fazer combo, né? Fazer uns combos lá. E, enfim, participe lá. A campanha também dura só esse mês agora de matrícula, então a gente é bem chatinho com esse horário. É só agora, gente. Depois a gente vai se abrir de novo só em dezembro. Então fica ligado aí, não perca tempo. E vamos falar sobre mudança de mundo a partir da arte. Eu tenho um outro exemplo para dar para vocês aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando também antes, que é da música agora. Que é sobre como que, em vários momentos da história ter visto em várias artes diferentes, mas a gente fala muito sobre música clássica, né? E em algum momento a música deixou de ser clássica, ela virou outras coisas, ela virou jazz, ela virou outras paradas, e muita gente atribui esse nascimento da música moderna a uma ópera do Stravinsky chamada O Rito da Primavera, que ela começa com dissonância. Então não é como se a dissonância não existisse antes, mas começa, não sei se é uma ópera agora, posso estar enganado, se é uma ópera, acho que é um balé, na verdade. Um balé do Stravinsky que começa com, tipo assim,
dissonância, porque ela simula um rito meio selvagem, tá rolando ali, os caras estão queimando um voz de uma fogueira, uma parada, e ele cria aquilo ali, e foi o tipo de situação, de novo, que na época que foi lançado, acho que 2000 não, acho que foi 1913, uma coisa assim. Cara, a galera no teatro foi ao delírio, deu briga, deu polícia. Galera, que absurdo, como assim? Ficaram gritando, uma galera falando, isso é incrível, outra galera falando, não, isso é um absurdo. E aí isso gerou debates, e aí isso mostrou que, olha, dá pra fazer outros tipos de música. E aí isso abriu as portas pra você fazer outros tipos de música, a música foi mudando, se transformando, e a arte mudou. É isso, e a música agora é outra, e o mundo agora é outro, porque a arte é outra, né? É uma coisa meio Ouroboros, né? O mundo muda porque a arte muda, e a arte muda porque o mundo muda. Enfim. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é um dos meus mantras também como artista, que é: se eles podem, eu posso. Então, quando a gente tem a possibilidade de ver uma manifestação artística, que vamos chamar de nova, né? Tipo, para mim eu nunca tinha visto antes, e aquilo mexe com você, talvez você nunca tenha tentado fazer arte, nunca tenha sido mudado pela arte, porque ela nunca pegou para você de verdade, ela nunca tocou no que era real para você, por exemplo. Mas não quer dizer que não exista uma arte que vai te mudar, ou que vai conversar com você. Talvez você só não encontrou ela ainda. E aí, talvez, hoje em dia, com internet e tudo mais, eu acho que é um absurdo, é um crime uma pessoa falar: ah, eu não gosto de quadrinhos porque só tem gibi de hominho. Tipo, ou eu não gosto de cinema porque tudo é Hollywood, tudo é blockbuster. Sempre tem alguma coisa, sempre tem. A questão é você ver essa coisa. Então, a partir do momento que você tem esse acesso, aí você pode, talvez uma questão de você se sentir representado pela arte também, sabe? Ao ver aquela arte, você fala assim, poxa, essa arte me entende, ela fala comigo e por mim, e aí entra essa coisa do se eles podem, eu posso, você a partir daí meio que pode ser validado, assim, poxa, eu sempre quis fazer música dissonante, mas eu sempre achei que eu não devia, porque não tem música dissonante, isso não é arte, né? Até que vai alguém e faz. Né? Tem um exemplo recente até, que eu não vou saber... Angine de Poitrine. Angine de Poitrine, isso. Que são esses dois malucos criando música microtonal, que é muito interessante. Eu não consigo parar de ver. Quando eu começo a ver, eu não consigo parar, porque, tipo, aquilo me deixa hipnotizado, cara. E é o tipo de coisa, assim, que talvez tenha alguém aí querendo fazer música com essa estética, com essa proposta, mas tipo assim, cara, vai ficar sempre só aqui comigo, porque o mundo não tem isso pra mim. Não existe isso não é arte, isso é só doideira. Não, cara, os caras estão aí. Né, eles estão mostrando, e a partir do momento, de novo, porque isso aconteceu comigo como quadrinista. Eu achava, por causa do que eu tinha acesso, que quadrinhos era basicamente Turma da Mônica, e quadrinhos infantis, né, e super-heróis. E aí você tinha assim, tem o Tintin, né, tem os mangás, mas os mangás era só de lutinha também, era tudo shonen. A partir do momento que eu tive contato com obras de quadrinhos que usavam essa linguagem para falar de assuntos que eram mais interessantes para mim naquele momento, assim, poxa, se eles podem, eu posso também. Então, acho que eu encontrei meu espaço aqui, eu encontrei uma forma de usar a técnica que eu tenho, que não tinha nada para dizer o que eu tenho para dizer, porque agora eu entendo que existe um lugar para mim aí também. Eu acho que o Angine de Poitrine é um excelente exemplo, porque não é como se eles tivessem inventado o microtonal. Existem bandas ocidentais que fazem, o próprio King Gizzard é uma banda não é tão velha e que faz esse tipo de coisa, e se a gente for pro Oriente Médio, é tudo microtonal, entendeu? Mas a parada Tom Zé. Pois é. Mas assim, eles chegaram num nível cultural, eles alcançaram gente que talvez se mude por causa disso, que entenda que isso é possível, e talvez até as pessoas vão descobrir essas outras bandas, esses outros movimentos musicais, por conta do Angine de Poitrine. Então, e isso mostrando que a mudança que a arte causa, ela não é igual a uma mudança de armas, peguem armas e derrubem o governo, não é isso. Ela é um pouco mais gradual, porque ela vai mudar primeiro as pessoas, vai mudar a mente, vai mudar a mentalidade das pessoas, né? E isso aos pouquinhos vai fazer as pessoas irem se transformando, irem vendo o mundo de forma diferente. Em vários momentos da história aconteceu isso, né? De que não é como se faltasse, voltando agora lá pro que o Pacha falou da gente ir pra Idade das Cavernas lá. Não é como se não faltasse intelecto pro Homo sapiens lá de trás ter sociedades complexas. Mas ele não tinha essa mentalidade. Eu não quero fazer isso. Foi primeiro ter que ter a mudança de mentalidade de que isso é interessante para mim, isso me incita curiosidade, isso vai gerar muito mais até um interesse artístico de alguma maneira, né? E se eu plantar isso aqui e ver o que acontece? E se eu colocar de volta a semente no chão? Entendeu?
E isso vai gerar uma mudança de sociedade. A revolução agrícola, ela não vem só de uma necessidade de comer, eles comiam bem. Vários estudos mostrando que, inclusive, a galera comia pior depois da agricultura do que antes, quando eles eram caçadores-coletores, entendeu? Então não foi necessariamente uma mudança de, tipo, vou melhorar de vida, melhorar a minha qualidade de vida. Não foi isso. Foram outras curiosidades, outros processos, outras relações socioculturais ali, que talvez geraram, pro bem ou pro mal, a agricultura. Então a arte está muito, ao meu ver, pelo menos, muito entremeada com as mudanças socioculturais que a gente vive lá e até hoje. Com certeza. Mas tem uma parada que é legal a gente pensar, que é por que tanta gente tem uma postura passiva em relação à arte. Como assim? Né? A gente foi condicionado a pensar a arte como algo para se apreciar e não para se fazer. Pode crer. Né? Então, a arte está lá, você vai lá ver a obra, vai lá, né? E não vai lá fazer. Né? Vai lá botar a mão, porque antes era assim, você pegava e fazia, né? Vai lá e testa, vamos lá e pega e faz. E porque eu trato muito disso na pedagogia, quando a gente entra no processo de alfabetização, é impedida a criança de desenhar. Começa a afastar. À medida que ela passa a escrever, ela deixa de desenhar e pintar. Aí você só vai escrever e desenhar, só vai escrever agora e ler, né? Só vai ler e escrever. Você não vai mais pintar. Acabou essa brincadeira, acabou. Não tem mais isso na grade. Oi? Então, mas é interessante isso que você falou, brincadeira, né? Porque o desenho é visto como brincar, lúdico, e a escrita é vista como uma coisa funcional, prática e tal. E aí a gente vai entrar nisso verdade, ainda, né? Porque a escrita pode ser uma brincadeira, você pode se divertir escrevendo também. E o desenho pode ser sério. Você pode se comunicar com o desenho. Agora, assim, isso tudo sem considerar que a letra é um desenho. Cada letra que você escreve no papel é um desenho. Inclusive, não só um desenho, porque ela é derivada de desenhos e símbolos e signos. Então, mas não é ensinado isso na alfabetização. Não, claro. Exato. Mas assim, você troca uma forma de desenhar que é totalmente aberta e livre por uma que é afunilada. Tipo, é só desse jeito que você escreve casa. É só desse jeito que você escreve escola. E quando você desenha o que você quiser, né? Os sentidos são atribuídos muito mais de acordo com quem faz do que com uma estrutura pré-definida, eu diria. Mas é óbvio, tá? A gente não está aqui menosprezando o trabalho da alfabetização nos anos iniciais. É importantíssimo, né? A escrita e a leitura é uma ferramenta humana incrível, inclusive o processo de escrita, né? Quando o homem começa a escrever, é um processo fascinante, né? Procurem estudar sobre isso, gente. É incrível, né? Então, ao longo da história da humanidade, vários seres humaninhos, em épocas diferentes, às vezes eles nem se conheciam, eles encontraram jeitos de gravar os seus pensamentos, gravar informações, de gravar sentimentos de maneira gráfica e usar isso como um registro histórico. Aí, em contato com outros, eles foram vendo que, cara, olha só que incrível, esse cara fez isso dessa forma, por que eu não associo isso ao que eu já faço? E aí a escrita vai proliferar. Se eles podem, eu posso. Né? Ao longo da história da humanidade, a gente vai entendendo várias maneiras de fazer registros, né? E um povo que não sabe escrever não significa que ele é mais burro que o outro, não tem nada a ver. Eles têm outros registros mnemônicos, têm outras maneiras de comunicar, têm outras manifestações artísticas para comunicar, né? Olha só, eu vou além. Você vai me dizer que o nascimento da escrita não foi uma exploração artística? Tá ligado? Com certeza. É isso. Com certeza. O mundo mudou completamente porque tinha uns doidão lá que estavam rabiscando na areia, sei lá, entendeu? E viram, olha, se eu faço assim, você consegue lembrar no dia seguinte disso aqui que eu fiz. E se eu fizer num lugar que dura? Se eu fizer na parede da caverna? E isso começou a fazer eles perceberem que, olha, eu consigo guardar a informação fora da minha cabeça se eu me expressar dessa forma e tal. É mais uma prova, mais um exemplo da arte como processo, né, como exploração, experimentação, mudando como o mundo funciona, como as pessoas funcionam. Porque, e aí a gente volta, né? Por quê? Porque não era chamado de arte. Né? Tinha uma função aquilo, né? Tinha uma função no convívio, na rotina dessas pessoas. Então, em algum momento a gente disse, não, a arte é isso aqui, ó, que a gente olha, contempla e nos causa
nos transforma, aí entra numa pira, né? E não dizer assim, cara, a arte ela pode ser algo do seu dia a dia, ela pode ser algo que, cara, né? A maneira como você cozinha, a maneira como você dança, a maneira como você constrói coisas, né? Então, eu acho que existe sim uma maneira da arte transformar o mundo quando a gente desloca esse olhar de passividade e entra no lugar de intenção da arte, né? Mas, ô Pacha, eu acho que a gente pode, já que a gente tem que, tá aqui a produção falando que a gente tem que encaminhar para os comentários do dever de casa, mas tem uma coisa que eu acho legal, vou tentar uma nota positiva aqui, que eu acho que talvez a internet esteja contribuindo para um retorno dessa arte como experimentação e exploração do nosso cotidiano, sabia? Porque quando eu era mais novo, pelo menos, eu só tinha contato com arte ou em museu, ou na aula de arte, que vamos combinar, não era lá essas coisas. Também porque eu era criança e era idiota e não prestava atenção. Tem isso também. Mas na faculdade talvez um pouco mais e tal. Mas era sempre isso. A arte era sempre uma coisa que a gente estudava, que ela estava lá naquele lugar dela e a gente olhava para ela e se impressionava de alguma forma. Foi muito difícil. Na faculdade eu comecei a ver em alguns casos específicos essa coisa da arte como exploração, como expressão, como eu vou fazer isso para ver como que funciona, para ver e se eu fizer isso, e se levantar perguntas e tudo mais. E eu vejo hoje, pelo menos pode ser minha bolha da internet, mas muitos produtores de conteúdo, e eu me coloco nesse balaio, o Mário é outro também que faz isso, que a gente faz vídeos, a gente fala sobre faça arte, entendeu? E eu vejo mais pessoas fazendo vídeos falando, por exemplo, arte feia também é arte, né? E falando, olha como é legal desenhar no café, olha como é legal eu fazer isso aqui e ser legal por si só, a arte como tendo um valor por si só, a arte como processo, de novo, entendeu? Falando do outro episódio, que é muito bom que vocês deveriam ouvir. E talvez a gente esteja caminhando de novo para esse lugar que valoriza, e até por causa da IA, que ela te dá esse resultado pronto, né? Para esse lugar de que vamos explorar mais o processo artístico, vamos explorar mais a arte, e quem sabe talvez no futuro a gente chegue em mudanças de mundo positivas, porque a gente está olhando mais para a arte como uma forma de fugir desse mundo das telas e da IA e da produção, sei lá. Eu acho que, de certa forma, tem um processo de... Não sei se eu posso usar o termo, mas de tipo de democratização do pensar artístico, da produção artística e tudo mais, porque quando você abre uma rede social e você vê outros artistas quase que em pé de igualdade com você, porque quem olha para o nosso Instagram, pô, a gente é normal, a gente é só mais uma pessoa postando desenho, sabe? Isso também pode desmistificar essa questão do processo, porque nem o Pacha falou assim, por que ficou nesse lugar de olhar para o que está no museu e é longe da gente, muitas vezes inacessível? Então, eu acho que hoje é mais fácil, é mais possível de uma pessoa que poderia ser artista, poderia usar a arte ou vivenciar mais a arte, ela ter acesso a isso. Porque, assim, a gente pode fazer 1000 críticas às redes sociais, cara, é claro, sim. mas, assim, tipo, você abre o Instagram, que nem eu sigo um cara muito legal, que é ai, meu Deus. Camaleão Albino, se eu não me engano. Não sei quem é, não. Eu preciso confirmar. Ele é um cara que vai nos museus, ele tá sempre gravando em São Paulo, mas eu já vi vídeos dele em outros museus. Ele é guia, então ele leva as pessoas para falar das obras e ele fala sobre as obras de um jeito que engaja aquele público. Ou seja, ele não é um cara acadêmico, isolado, desconectado do mundo, antigo, velho, falando para os seus iguais. Ele é um cara agora, falando com as pessoas agora sobre aquela arte. Então, e eu sigo ele no Instagram, cara. Eu adoraria ver esse cara ao vivo num museu, mas eu sigo ele, porque o trabalho dele é muito bacana, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer com isso nessa ideia do se eles podem eu posso, nessa ideia de que a arte ficou tempo demais meio que desconectada das pessoas, hoje é mais próximo. Então, você poder olhar e falar, poxa, esse cara tá desenhando com lápis igual o lápis que eu tenho aqui no meu estojo. Ele tá falando para mim que, cara, não existem erros, existem só processos, experimentos, né? Tá ouvindo as dicas. Então, essa coisa, de novo, elitista, desconectada, de difícil acesso, porque para se tornar um artista que tem um conhecimento técnico, uma prática muito longa, muito grande, leva tempo, a gente sabe disso, leva muito tempo para ser um artista relativamente proficiente. Então, é por isso que muita gente não faz arte, porque elas acham, vai levar muito tempo para eu chegar nesse patamar. Mas aí, com essa democratização, com essa abertura, com esse acesso maior, as pessoas estão olhando diferentes tipos de arte,
tendo acesso às pessoas que fazem e percebendo que, cara, talvez não seja tão difícil assim. Talvez não seja tão impossível, tão distante, desconectado da minha vida. E tem outra coisa, né, cara? Essa elitização da arte de que o Rafa trouxe lá no começo, e que você está comentando aí também, tem uma parada, assim, por que que a gente... claro, eu estou falando esse porquê, é uma pergunta retórica, né? A gente sabe por quê, né? Por que que só é arte quando está lá no museu e não quando é a comunidade do meu bairro, da minha cidade, que organiza um festival de reisado, tá entendendo? Em que vai ter a música, em que vai ter o trabalho artesanal da construção das fantasias, que vai ter a dança, né? Ou então o carnaval. Aqui no Rio, por exemplo, tem vários galpões em que as escolas estão lá fazendo preparação do carnaval do ano que vem. Já começou, já estão fazendo. Então tem lá escultores, desenhistas, costureiras, artesãos, arquitetos, mecânicos, enfim, né? Bordadeiras, uma profusão de gente trabalhando a arte como uma maneira de sobrevivência, óbvio, tá lá pagando a sua graninha e tal, mas que faz aquilo ali também por um compromisso com o carnaval, que é uma manifestação artística, né? Folclórica e artística da gente. Sei lá, a gente... É isso, galera. Eu fico sempre voltando nisso, que eu fico pensando por que que a gente entrou num lugar passivo de experiência com a arte, né? A gente tá... Beleza, as redes sociais, a gente está entrando em contato com essa galera, e aí eu acompanho lá o canal do Mário, estou vendo ele compartilhar a produção das HQs dele, o Rafa, desde sempre e tal, outros autores, outros pintores, outros escultores, outros tudo. Caralho, mas... E por que que isso não é parte do meu dia a dia, de algum jeito, né? Por que que eu não vejo isso como parte do meu dia a dia, né? É claro, nem todo mundo vai ter pendão para isso. Tem, sei lá, eu prefiro dormir debaixo da árvore no sol, eu gosto de ir pra praia, não estou afim disso. Beleza, mas você não foi privado disso, foi te dada a oportunidade disso. Essa é a parada. Para muita gente, a prática, e eu falo por mim, a prática artística não era uma opção no começo da minha vida. Não era uma opção. Eu tive que escolher, ou você vai fazer isso ou você vai trabalhar. Quer fazer isso? Vai ter que trabalhar. Não tem como você custear isso. Porque viver a arte, viver alguma manifestação artística, envolvia você ter que abrir mão de outras coisas. Não tem como te sustentar, é meio que isso, não tem como te sustentar, bicho. Então, a arte transforma o mundo, é óbvio, transformou o meu mundo, sem dúvida nenhuma. Eu fui transformado pela prática artística, né? Sou outra pessoa, eu não seria a mesma pessoa. E quando eu estava sendo outra pessoa, tendo que fazer alguma coisa que não tinha a ver com a arte, eu estava ali com o coração na arte, encontrando um jeito de fazer essa manifestação artística acontecer na minha vida, porque eu já tinha sido tocado lá antes, né, por isso. Então, eu acho que mais pessoas poderiam ser tocadas pela arte, não só na posição passiva, poder entrar aquilo ali como uma possibilidade de manifestação artística, né? Eu queria só colocar aqui, diferente do Pacha, eu tive esse privilégio de ter a arte apresentada na minha infância como uma possibilidade de carreira. Mas não era uma arte como essa que a gente está falando hoje. É uma arte aplicada, produtivista, talvez, Laboral. do tipo assim, ok, tipo, você pode trabalhar com desenho animado, você pode trabalhar com gibi, você pode trabalhar com essas coisas todas, mas não existia essa questão poética, sabe, introspectiva, questionadora, de reflexão e tal. Era desenhar como produto, entende? E que bom que eu pude passar por etapas na minha formação em que eu descobri essa outra possibilidade da Isso foi arte posterior também. Que foi isso que mudou totalmente meu trabalho. Como eu falei, antes disso eu achava que gibi era uma coisa, de repente eu entendi que gibi era outra e que estava dentro de um campo de arte que, uau, é tudo isso? Quer dizer que pintar não é só pintar para reproduzir um lugar ou uma pessoa, quer dizer que você pode se expressar, e isso mudou minha vida também. Eu não estaria aqui se não fosse essa guinada de percepção que eu tive. Para fechar positivo, esse dia eu estava andando, voltando para casa, que eu fui no correio resolver um negócio, pegar umas coisas da caixa postal e tal, e eu vi ruas pintadas de Copa do Mundo. Coisa que eu não vi há muito tempo. Eu também não vejo isso há muitos anos.
uma expressão artística super nossa, super tradicional, e que, pelo menos para mim, ela faz o torcer pela Copa do Mundo uma outra experiência. Então você vê que não é só você torcendo, tá todo mundo junto, vai todo mundo fazer aquilo junto, a cidade muda, botaram bandeirinhas. Cara, isso é mudar o mundo do jeito mais pé no chão, mais perto da nossa realidade possível. Não é sobre mudanças de pensamento estético, filosófico, não é sobre mudanças bélicas, não é... no convívio, né? Na rotina. É sobre a nossa rotina, entendeu? Se você andar na rua durante a Copa e ver tudo pintado de verde e amarelo e falar, hoje tem jogo, vamos lá, time, entendeu? Não, eu lembro que na infância o pessoal pintava o asfalto das ruas, né? Pintava muros e asfalto, fazia a caricatura dos jogadores na rua toda, assim, né? A avenida inteira. Havia concurso entre as ruas, isso nos anos 80, né? Então, várias ruas concorriam pelo jornal, sei lá, o Globo fazia um concurso de qual a rua estava melhor decorada, né? Então, havia ali uma movimentação, um estímulo muito interessante, né? Para essa prática. Eu, sei lá, eu tenho uma ideia romântica de que ter o contato com a arte, ele pode ser para além do receptivo, sabe? Eu só ouço música, eu só vejo pintura, eu só vejo peça, eu só vejo dança. Em vez de eu poder dançar, eu poder pintar, eu poder batucar ou tocar alguma coisinha, ou brincar, né, com todas essas coisas. Isso desmistificar, eu acho que essa é a palavra, desmistificar o fazer artístico, porque esse fazer artístico causa isso que o Mário falou, que é, cara, em algum momento eu tive um despertar, né? A arte tem esse poder de causar um despertar dessa parada de, caraca, alguém fez, eu consigo fazer, né? Porque você tem que querer, né? Você tem que querer fazer. E aí, querer até conseguir, né? Que também querer é diferente de conseguir, né? Tem gente que está em situações de vulnerabilidade social. Cara, muito difícil. Como é que essa pessoa vai conseguir? Ela nem chegou à arte como uma possibilidade de existência, né? Então, a gente tem que ajudar nesse processo também, fazer com que a nossa arte chegue na mão das pessoas, né? Isso é uma grande parada, assim. Enfim, eu sou otimista nesse sentido. Eu quero muito acreditar que isso é possível, sabe? Que é legal, não só ficar sentado recebendo. Vamos então acho que esse é encerrar. um excelente jeito de encerrar, hein? Galera, então, para a gente encerrar essa conversa, a gente sempre fala e vamos reforçar aqui, isso é uma conversa, não só entre nós três, mas entre vocês também. Então, assim, o comentário que vocês estão deixando no YouTube, no Spotify, onde quer que seja, é sempre muito legal. Deixem seus comentários, respondam a pergunta se vocês acham que a arte muda o mundo e por quê. E a gente vai continuar essa conversa com vocês por aí. É importante a gente lembrar também que, assim, cada coisa no seu lugar é uma coisa de cada vez, e talvez a gente, em vez de ficar pensando em mudar o mundo sozinho, o mundo inteiro, mas a gente pensar em mudar o nosso mundo, e aí, a partir disso, mudar o mundo de quem está próximo da gente. Excelente. E isso vai se multiplicando, né? E uma hora ou outra a gente transforma esse mundo numa coisa melhor. É isso. Então, a gente vai falar, inclusive, o emoji do dia. Não vamos esquecer que para você deixar no seu comentário o emoji do dia. Eu quero sugerir eu não sei se vocês vão concordar. O Rafa falou do espinho, que a arte tem e que mexe com a gente, gera esse incômodo. Vamos colocar uma rosa no emoji. Acho bom. É a beleza com o incômodo junto, porque a flor é super bonita, mas o espinho te machuca, mas você vai ser machucado para você acessar essa beleza. Achei cafona? Achei, mas eu gostei também. Falou pra caramba. Mas é meio que a minha vibe, né, Pacha? Tipo, essa coisa meio melancólica, poética, meio brega. Não, eu gostei, eu achei maneiro. Acho que vale. Lembrei também da Revolução dos Cravos de Portugal, que é interessante também, né? Então, acho super. Bota lá. Mas antes, a gente tem o dever de casa, galera. A gente não pode esquecer o dever de casa. A gente falou muito sobre essa coisa, tentei trazer vários exemplos de como a arte mudou o mundo em vários momentos, e aí eu queria trazer arte, é escrita, né, como arte, não é sobre desenho, mas é o seguinte, no século XX, as cidades do planeta inteiro caminharam numa direção muito bizarra, onde o carro era a solução, onde as cidades começaram a ficar espraiadas, com um monte de avenidas, e tudo longe, tudo afastado, e esse era o status quo, é assim que se fazia a cidade, é assim que se pensava a cidade para o futuro. O futuro das cidades era o carro, o futuro da cidade era asfalto, né?
E aí, chegou uma pessoa que não era nem urbanista e que viu que isso estava sendo ruim para a cidade, estava sendo prejudicial para a cidade, e escreveu um livro maravilhoso chamado Morte e Vida das Grandes Cidades, a Jane Jacobs. Esse livro é maravilhoso, por favor, leiam esse livro. Ele é muito bom, muito, muito bom. Que questionou isso, falou, e se a cidade não for assim? E se a cidade for outra coisa? Né? E ela sofreu várias rejeições. O Moses, que era o cara que tomava conta de Nova York na época, fez uma campanha de difamação desse livro, porque era absurdo falar sobre isso, e esse livro fez as pessoas pensarem, peraí, talvez de fato não seja esse o caminho, talvez uma cidade mais caminhável, mais acessível, mais para a escala do pedestre, faça mais sentido, tanto para as pessoas quanto para mudança climática, nem era uma questão na época, mas poluição sonora, visual, tudo isso. E as cidades começaram a mudar a partir de um livro. Um livro fez as pessoas pensarem, olha, talvez dê para ser diferente. Né? E o livro gerou burburinho, o burburinho gerou polêmica, gerou matéria de jornal, gerou discussão, gerou debates públicos, né? Isso virou uma questão debatida em fóruns, debatida no governo, no Senado e tal, e o mundo mudou. Então, está mudando. A mudança é longa, né? Mas está em processo aí, e vieram outros livros depois que ajudaram com isso e tal. Então, só para mostrar como que, de fato, a arte muda, a arte faz as pessoas pensarem diferente, e pessoas pensando diferente veem que o mundo que elas estavam já não casa com o que elas estão pensando. E isso é espinho, isso gera mudança, gera as pessoas querem fazer coisas diferentes. Então, tá aí, leiam esse livro. Muito bom. Cara, aqui é uma sugestão que eu falo já há algum tempo, que é forme coletividade. Sacou? Forme coletividade. Então, aqui na minha estante de quadrinhos, tem vários quadrinhos feitos por coletivos de artistas, né? Gente que se encontra e monta uma coletânea. O Mário e eu já formamos parte de coletâneas, né? E eu trouxe aqui, ó, a coletânea da Inco. No caso aqui, esse aqui é o Favela do Futuro, mas qualquer coletânea da Inco, né? Olha isso. É um livrão, assim, com várias histórias em quadrinhos, feitas pelos nossos alunos, feitas por pessoas que decidiram praticar arte, né? E aqui, gente, olha só, dos meus alunos roteiristas, né? Tem advogados, tem arquitetos, tem químicos, tem comissário de voo, tem gente de tudo quanto é classe social, de todas as profissões, que decidiram escrever roteiro, aprender roteiro, porque eles querem ter contato com a arte e fazer arte. E aí eles vão lá, formam parcerias, porque esse é um trabalho que a gente dá... tem juiz federal, tem de tudo entre os nossos alunos, né? Cara, uma galera que se junta para produzir quadrinho, e eles vão lá, formam parceria com pessoas desenhistas, quem não desenha, né? Quem escreve junta com quem desenha, quem só desenha junta com quem escreve para poder dar uma ideia, e essa pessoa escreve, né, um roteiro para a pessoa desenhar. Enfim, todo semestre, dezenas de pessoas são publicadas, né, nas nossas coletâneas, porque eles decidiram, dentro de suas rotinas, abrir um dia por semana para poder se dedicar à arte por algumas horinhas, né? É claro que essas horinhas reverberam ali dentro dessas pessoas, por semanas, por meses, né? Então, pensa só, cara, são 20 e poucos encontros que a gente tem, 20 encontros, 22 encontros por semestre, que muda a vida dessas pessoas, né? E ao final do semestre elas saem publicadas, saem quadrinistas, né? A gente tem esse é o rito de passagem, né, dessas pessoas, e eu acho isso maneiro pra caramba, assim. Eu queria muito ter tido isso no meu começo, sabe? Acho que essa é a parada. Eu ia me sentir mais confiante a dar o salto, sacou? Eu dei um salto titubeando, assim. Eu dei esse salto. Eu cheguei na beira do trampolim e fiquei com medo de pular. E essas pessoas tiveram coragem. Elas foram lá e pularam, assim. Então, acho isso maneiro pra caramba. Minha dica é essa, assim. Compre os Inco dos alunos que vocês vão encontrar aí nos eventos. São muito legais. Mas formem coletividade. Fazer artístico em coletividade é muito maneiro e muito encorajador. Lembrando que o Inco desse semestre está no Catarse agora, hein? Dá pra pegar ele agora lá. É verdade. Cidade Subterrânea. Cidade Subterrânea, isso aí. Vai ser maneiro pra caramba. Esse tá vindo com umas histórias maneiras demais. Maneiras demais. Tá muito maneiro. E você, Mário, me conta. Como prova de que o que o Pacha falou é real, eu comecei a minha carreira de quadrinista no Brasil por causa do Quarto Mundo e da Fronte, que eram 2 projetos coletivos de autores independentes. Então, assim, eu só tô aqui porque tinha um grupo que me acolheu e me incentivou, e eu lá com aquela energia toda não tinha para onde direcionar essa energia.
enfim. E foi quando eu fiquei fã do Mário, foi isso que aconteceu. Eu também. Ótimo, obrigado. E hoje eu Valeu, tenho a valeu. honra de poder trabalhar com ele, de ser colega de ofício com o Mário. Pô, a honra é minha, cara. Bom, a minha dica é uma série de TV e ela tá na Netflix. Ela se chama Abstract, Nossa, The Art incrível. of Design. E essa série é bem legal, porque cada episódio é focado em um profissional de uma área específica das artes, né? E é interessante porque são artes que a gente geralmente está associando com arte aplicada, que não é necessariamente essa arte poética do museu e tal. Ou seja, é arquitetura, é fotografia, é design, é tipografia, é ilustração, cenografia, design de tênis, sabe? É moda, que são Iluminação. formas... Iluminação, cara, tem de tudo. E a gente geralmente pensa nessas coisas como a arte aplicada para o mercado, para o trabalho, né? Enfim. Mas aí você vai ver no episódio e você conhece a pessoa que faz isso e você descobre um artista. Porque mesmo no design de um tênis ou no design, sei lá, de uma área urbana, existe motivo, existe questionamento, existe poética, sabe? Tem alguma coisa acontecendo lá dentro daqueles profissionais que é maior do que apenas o conhecimento técnico para executar uma função, tá? Então tem uns episódios maravilhosos, assim, a fotografia do episódio é muito boa, a direção é muito legal também. Eu lembro até hoje de um episódio de tipografia que eu vi, eu esqueci o nome do artista agora, mas, cara, eu fiquei arrepiado, assim, emocionado de ver um negócio sobre um cara que faz cartaz com tipografia. Demais. Então, assim, isso mexe com a gente. Então, eu acho que é uma série muito legal, tá na Netflix, tá completa lá, dá pra assistir. Eu recomendo demais. E às vezes você descobre, numa dessas outras áreas da arte ou da arte aplicada, um treco que ressoa em você. Então, assim, poxa, às vezes você tá aí, tipo, batalhando, não, eu tenho que ser desenhista, eu tenho que ser ilustrador, eu tenho que trabalhar com isso, porque sempre foi isso. E aí você descobre que você pode ser cenografista de teatro, cara. Que é uma área incrível. Que você pode ser designer de fantoche, cara. Figurinista. Que você pode bonequeiro, ser a né? pessoa que... tudo isso é possível e tudo isso é arte, cara. E tudo isso pode ser feito com essa coisa que a gente falou até agora dessa intenção, sabe? Dessa coisa, esse ímpeto, esse treco que queima no ser, que você quer pôr para fora suas ideias e seus valores e seus sentimentos. Nossa, Demais. sensacional. Essa dica é muito boa mesmo, galera. Vai nesse documentário que é muito foda. Muito bom. Então, com isso, meus queridos, a gente chega a mais um final de mais um episódio do Sala dos Professores. Obrigado pela sua presença até aqui. A gente espera que você tenha curtido esse conteúdo todo. E a gente se vê num próximo. Então, para vocês, se cuidem, fiquem bem aí, façam arte. E a gente se vê na próxima vez. Mudem o mundo. Faz arte e mostra pra gente. Mudem o mundo. Mudem o mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Juízo. Até a próxima.